Olá! Neste vídeo estamos apresentando o relatório técnico-científico final, desenvolvido na disciplina do Projeto Integrador para os cursos de Letras e Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O trabalho em questão se intitula Conta-se uma História, o multiculturalismo nos contos infantis. O grupo é formado pelos integrantes Ayane Monielli Ferreira de Souza, Gabriele Vieira Carneiro, Larissa Fernandes de Moraes, Rafaela Martins Silva e Rodolfo Henrique de Souza. O orientador deste grupo para este trabalho foi o professor Otávio Sanches dos Santos, e os integrantes dos grupos fazem parte dos polos Jardim Paulistano, Parque do Carmo e Vila Curuçá. A problemática a ser atacada com este trabalho envolve a questão do multiculturalismo dentro da sala de aula, uma vez que essa é uma questão muito latente dentro do contexto escolar, o que torna necessário o levantamento desse questionamento, de toda essa temática, dentro da sala de aula desde os primeiros momentos da escolarização vividos pelos alunos. Os objetivos que envolvem este trabalho permeiam entender a relação entre a contação de histórias e o multiculturalismo dentro da sala de aula, identificar as dificuldades de interação entre alunos de diferentes origens culturais, entender a importância da contação de histórias na educação infantil, compreender a importância do multiculturalismo para o desenvolvimento dos alunos e, por fim, determinar estratégias de ação dentro do contexto da sala de aula escolhida. Em suma, com esse projeto, nosso objetivo foi trazer o multiculturalismo para as crianças da educação infantil a partir da contação de histórias, a fim de que as crianças se enxergassem dentro dos personagens e isso trouxesse uma reflexão cultural para os pequenos. O local de aplicação que envolve este trabalho escolhido foi uma turma de educação infantil na creche Professora Dalgisa Bocatino Pinheiro de Faro, em Santo André, São Paulo. São crianças na faixa etária entre 3 e 3 anos e 11 meses, ali no ciclo final 1 da educação, e é uma turma regida pela professora parceira, com a qual nós entramos em contato, e por uma das integrantes do grupo. Considerando a importância do multiculturalismo na educação desde as primeiras fases da escolarização, que é uma questão que foi levantada pelo BNCC também, e levando em consideração que o Brasil é um país bastante diverso, entendeu-se como essencial abordar este assunto dentro da turma em questão, adaptando a discussão para algo compreensível para a faixa etária em questão. A partir disso, o grupo desenvolveu, em conjunto com a professora da turma, uma sequência de atividades que foram aplicadas com os alunos, buscando abordar o multiculturalismo e a existência de diferenças entre as pessoas, por meio da contação de histórias. Além disso, também foi decidido adicionar ao projeto um autorretrato das crianças, de forma que, levando em consideração a contação da história que elas escutaram, elas pudessem observar a variedade de cultura dentre seus colegas e observar a si mesmas. Para atingir esse resultado, a metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, tendo como centro a questão do multiculturalismo. Escolheu-se aplicar a contação de histórias para poder chegar ao objetivo requisitado, ao objetivo inicial, e a partir disso foi realizada uma entrevista com a professora titular da sala, para entender a turma, entender as necessidades, entender como seria possível aplicar a questão do multiculturalismo dentro da sala de aula. E com isso, montou-se uma proposta de intervenção que envolve a questão da contação de histórias e atividades como a produção de autorretratos. Durante a implementação
dessas atividades com os alunos, foi realizada observação qualitativa e a produção posterior à produção dos alunos, que também foi observada. E a partir disso, chegou-se a uma conclusão. Escolheu-se, então, a história Pretinha de Neve e os Sete Gigantes, de Rubem Filho, para poder abordar a questão do multiculturalismo dentro da sala de aula escolhida em questão. Ao lado é possível ver a imagem da professora contando a história para os alunos, de maneira bastante didática, é possível perceber que eles estão prestando atenção, e ao lado é possível observar uma imagem retirada do livro Pretinho de Neve e os Sete Gigantes, que trabalha a questão do multiculturalismo, trabalha as diferenças entre as pessoas, que era o objetivo dessa atividade. Na sequência, depois da contação da história escolhida, e utilizando-se de lápis de cores diferentes, de diferentes tons de peles que foram disponibilizados pela prefeitura, a professora aplicou então a atividade dos autorretratos, que tinha como objetivo entender de que maneira os alunos se entendem e observar as diferentes tonalidades, a diversidade existente dentro da sala de aula. Como dito, a prefeitura disponibilizou os lápis de cores de diferentes tons de peles, o que foi essencial para que o trabalho fosse tão bem sucedido e fosse tão significativo. Segundo a professora e a nossa colega, que faz parte da sala de aula em questão, as crianças ficaram muito felizes por verem tantos tons de pele e se sentiram representadas. A atividade gerou muita interação entre as crianças e entre as crianças e as professoras. Houve conversas sobre a existência de princesas de outras culturas, além de autorretratos que a gente pôde observar aqui nessa imagem. Por fim, foi possível observar que a atividade não só alcançou os objetivos de promover uma reflexão sobre a identidade e a diversidade dentro da sala de aula, mas também reforçou a importância do multiculturalismo no desenvolvimento integral das crianças, desde essa mais tenra idade. A experiência foi enriquecedora tanto para os alunos, quanto para os educadores e para a equipe aqui em questão. E certamente abrirá caminho para futuras práticas pedagógicas que respeitem e celebrem as diferentes origens culturais dentro da sala de aula. Por fim, essas foram as referências bibliográficas utilizadas durante o desenvolvimento deste trabalho. Muito obrigada!